Vocês sabem que nós trabalhamos com a palavra temática e a palavra desse mês e do mês, o tema do mês de fevereiro, de fevereiro e março é o poder da igreja que ora. Você crê que há poder na igreja que ora? E ainda dentro deste tema, hoje eu quero dar um título para essa palavra. O poder milagroso de um clamor. Você sabe o que é clamor? Se você quiser arriscar falar, literalmente, a palavra clamor, o significado da palavra clamor, eu vou ler para você. Não é bíblico, tá? Não foi no dicionário bíblico, no dicionário secular. Brado de quem se queixa, protesta, clama, é o ato e a ação de clamar. É uma súplica, um pedido, no intuito de rogar alguma coisa a alguém. É implorar com insistência, em tom de voz elevado. Eu gostei muito com essa definição aqui, implorar com insistência, porque pensa numa pessoa insistente. Mais insistente que eu, só a Ieda. A Ieda é alguém, quando ela chega e fala assim, pastora, eu queria... Não. Mas não. Mas isso... Não. Mas isso... Não. Aí ela insiste no sim, eu insisto no não, e a briga é feia. A briga é feia. E outra definição que eu gostei aqui, ó, em tom de voz elevado. Vocês já me ouviram orando? Não queira. Vocês sabem por que muitas vezes eu escolho orar às 6 horas da manhã, aqui na igreja? Porque só tem eu. Mas eu acredito que até o povo que passa aqui na rua, escuta. É algo, queridos, que eu não sei. Eu começo orando baixinho. Minhas crianças eram pequenas ainda, quando todo mundo morava comigo. Aí era assim, eu começava orando, baixinho, 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 de madrugada, depois que eu vou esquecendo. Quando eu via, só escutava um gritando, mãe, eu quero dormir. Eu quero dormir. Teve um tempo que a pastora Marcilane estava morando lá em casa, dormindo no quarto da Débora, e a pastora Cris na sala, porque ela havia emprestado o quarto dela, que ela morava em frente do meu apartamento, assim, para uma pessoa, um homem que estava passando uma situação e precisava de um lugar para morar, e ela ficou um mês, mais ou menos, dormindo no chão da sala. E aí, um belo dia, a pastora Marcelane acorda, vou expor ela aqui. Levanta de manhã e fala assim, pastora, tem uma coisa esquisita nesse prédio. Eu escutava nessa noite e eu penso que é satanista. Pastora, orando em línguas, e o negócio alto que ia para tudo quanto é lado. Eu não consegui dormir. Falei, então, vamos ver o que é. Aí a pastora Cris, eu acho que não tem satanista, coisa nenhuma, não sei o quê. No outro dia, era 2 horas da manhã, o computador era no quarto da Débora. A Cris, acho que não conseguiu dormir, foi para o computador, no quarto da Débora, e está a Marcilane e a Débora dormindo lá, e ela no computador. De repente, Marcilane senta na cama. Viu a Cris? Ainda bem que você está aqui, agora você vai acreditar em mim. Agora você vai acreditar. Escuta. Eu falei para vocês que tinha satanista nesse prédio? Eu não disse que tinha? Aí disse que a Cris pegou na mão dela assim, levou lá na porta do meu quarto, falou assim para a Márcia, é a mãe me orando. Eu estava numa campanha às 2 horas da manhã. Eu sou apelidada de Chaves lá em casa, porque diz que eu começo assim, e o trem vai longe. Pois é, então eu gostei muito dessa definição aqui, implorar com instância, com insistência, em tom de voz elevado. Então eu vi, queridos, que eu não estou tão errada assim, ok? Apesar das muitas reclamações e fazendo com que eu abaixe o tom da voz. E muitas vezes, dentro desse contexto, nós acompanhamos pela mídia
vários tipos de protestos, de clamor. Não é verdade? Pessoas que se juntam e lutam pelos seus ideais, sabe? Pelas suas causas, querendo fazer justiça, muitas vezes. Não é verdade? Querendo requerer algo, reivindicar algo das autoridades. Você já viu algo assim? Já. Muita gente, quando tem um ideal, junta aquele grupo, e aquele grupo começa então a clamar, a protestar, a reclamar, a requerer algo em favor deles. Não é verdade? E nós, a igreja? Sexta-feira nós tivemos um período aqui. Quem estava aqui? Dá um glória a Deus aí. Gente, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Desafiei toda a igreja. E nós tivemos um período aqui de adoração, de clamor, de intercessão, de oração, porque nós estamos encerrando esse período, essa série de pregações sobre a igreja que ora. Amém? Vamos ler o texto? Marcos, capítulo 10, verso 46. Eu não tinha falado, não? E enquanto nós estudamos essa palavra aqui, 10, 46. Enquanto nós estudamos essa palavra aqui, eu quero que você vá identificando na sua vida qual tipo de debilidade que você tem. E qual é o tipo de milagre que você precisa de Deus. Pastora Marcilane disse aqui que ela tem orado e ela tem sentido que virá novidade de Deus para essa igreja. Milagres para essa igreja. Você é igreja. Amém, queridos? Nós somos igreja. Então, tome posse. Todo mundo abriu? Eu posso ver um glória a Deus só dos pentecostais? Glória a Deus. E foram para Jericó. Está falando de Jesus e os discípulos. Quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo caminho afora. Glória a Deus. Aqui está uma história verídica que pode acontecer na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Qual a qualificação desse moço? Vamos ver qual a qualificação dele? Enquanto isso, você pense nas suas qualificações. Quais são as qualificações que você tem? No que é que Deus já te equipou? O que Ele te deu? Olha as qualificações desse moço. Ele era cego, mendigo, chamado de Bartimeu. Ele não era sequer conhecido pelo nome dele. A Bíblia não cita o nome dele. Ele era chamado de Bartimeu. Sabe o que significa?
essa palavra Bartimeu é uma junção de uma palavra grega com o nome de alguém. Então, Bar significa filho ou filho de. E Timeu era o nome do pai dele. Então, ele era chamado assim, o cego filho de Timeu. Além da qualificação, a Bíblia dá aqui como é que ele era qualificado, como cego, como um mendigo, e a dignidade dele, nem de ser chamado pelo nome, existia. E às vezes, meus queridos, nós ficamos nos apegando às nossas debilidades, às nossas qualificações, mas ele não. No versículo 47, dê uma olhadinha no versículo 47. Nós vamos extrair algumas verdades desse versículo, que nós podemos aplicar na nossa vida. Diga, eu posso aplicar a palavra de Deus. Então, a debilidade dele, ele era cego, ele era mendigo. Ok? Porém, ele podia ouvir e ele podia falar. O que você pode fazer? Tirando a sua debilidade, esquecendo da sua debilidade. Ele chegou a Jesus com aquilo que ele tinha. E não se vitimizou com aquilo que ele não podia. Muitas vezes nós nos tornamos vítimas de nós mesmos. Nos vitimizamos. Ah, porque eu tenho esse ou aquele problema. Ah, porque eu tenho esse ou aquele pecado. Ah, porque eu tenho essa ou aquela debilidade. E colocamos desculpa em tudo. Não é verdade? Nos desculpamos o tempo todo. O tempo todo. Bartimeu, ele era cego, porém ele ouvia e ele falava. E ele conheceu Jesus, ele percebeu Jesus por aquilo que ele tinha. Ele tinha audição e ele tinha visão. A fala. Vai ter que cortar isso aqui, hein, Neto? O Neto fica doido quando eu erro assim. Fica doido. Porque ele tem que ir procurar o tempo que está para ele cortar. Eu faço tudo para fazer direitinho, sabe? Porém, eu nunca consigo. Queridos, nós nos vitimizamos tanto que muitas vezes nós colocamos, para não servir a Deus, ou para não fazer, não entrar naquilo que Deus quer para as nossas vidas, nós colocamos a culpa no trabalho, nos filhos. Ah, eu tenho menino pequeno. Nossa, eu falei igual mineiro agora, né? Ah, eu ando assim, eu sou assim, porque eu vivo debaixo de maldição hereditária. Mas é. Eu que sei, né, pastor Deigman? Nós que fazemos gabinete, a gente sabe como são as coisas. Sabe? Meu pai era assim, minha mãe era assim, sabe? Eu vivia em terreiro de macumba, era levada pela minha mãe. Queridos, Jesus Cristo já levou toda a nossa maldição, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu sou livre e você é livre através da cruz. Nada nos impede de chegar a Jesus. Nada nos impede de estar diante dele. Nada, nada, nada. Então, muitas vezes nós temos debilidades na nossa família, na nossa área familiar, nós temos debilidades na nossa área profissional, nós temos até debilidades no ministério, porque se nós não tivermos, nós não vamos depender de Deus. Nós temos debilidades nas nossas emoções.
Nós temos uma série de debilidades que, se eu for enumerar aqui, são muitas. Porém, quais são as suas qualificações? Quais são as minhas qualificações? Olhe para o seu irmão e diga: use aquilo que Deus já te deu. Não deixe a sua debilidade impor limites à sua fé. Não deixe. Cabe a mim e cabe a você não permitir que as nossas debilidades imponham limites, barreiras na nossa fé. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que o Senhor não é Deus. Ele é Deus acima das nossas debilidades. Ele é Deus que, antes de nós conhecermos o que se passa dentro de nós e na nossa vida, Ele já sabe. Amém, queridos? Ele já sabe, Ele já conhece tudo. Toda vez que eu vou tomar água, eu lembro do pastor Paulo Canuto. Pastor Paulo Canuto, ele falou para mim que ele orou para Jesus. Pastora, pode prestar atenção que eu não tomo água enquanto eu prego. Aí agora, toda vez, eu orei para Jesus para eu não ficar assim, ó. Mas eu ainda não alcancei o nível de glória dele. Eu não alcancei. Então, olhe bem para esse irmão e diga para ele assim: decida atrair o Senhor Jesus com aquilo que você tem. Mas fale como profeta. Ministre na vida dele e diga: decida atrair Jesus com aquilo que você tem, com aquilo que Ele te deu. Quem vai operar o milagre é Ele, não sou eu e nem você. E sabe como nós vamos conhecendo o milagre? À medida que nós vamos caminhando em direção a Ele. Nós vamos ver aqui nesse texto que Bartimeu precisou se levantar e caminhar em direção a Jesus. Jesus poderia, de onde está, dizer assim, ó, enxerga. Poderia. Mas ele precisou caminhar até Jesus. Ele usou aquilo que ele tinha. Não tinha visão, porém, ele tinha ouvido e ele ouviu o barulho. Ele ouviu o ruído da multidão. Ele sabia que algo extraordinário estava acontecendo. Assim como eu e você estamos ouvindo esta palavra nessa manhã. E enquanto nós estamos ouvindo, algo extraordinário vai estar acontecendo. Jesus passava ali. E quando ele ouve, ele percebe Jesus. Ele começa a usar aquilo que ele tinha para atrair a atenção de Jesus. E ele começa a gritar. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Jesus, todo-poderoso. Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus, no teu nome tem poder. Importa que diante do nome dele todo joelho se dobre. Diante do nome de Jesus enfermidade se dobra. Diante do nome de Jesus maldição é quebrada. Diante do nome de Jesus milagre acontece. E ele começou a gritar: Jesus. E a clamar. E a palavra de Deus declara que as pessoas começaram a dizer: não incomoda ele. Cala-te. Mas olha, queridos, que lindo. A palavra de Deus diz que ele clamou mais alto ainda. Ele gritou mais alto ainda. Ele elevou a voz dele mais alto ainda. Sabe por quê? Porque aquilo que ele tinha, ele usou com intensidade. Ele tinha voz. E ele usou com intensidade. Eu quero dizer algo para você: quando nós reconhecemos o que nós temos, ninguém nos para. Ninguém nos para.
Quando nós reconhecemos o poder que há em Jesus, nós nos tornamos intensos nele. Nós esperamos o melhor dele. Nós não reclamamos e murmuramos, porque ele não fez isso ou ele não fez aquilo. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Era chegado o tempo de Bartimeu. E se você tem esperado alguma promessa, algo de Deus, eu quero dizer algo para você, e ainda não aconteceu, seja intenso em crer que vai acontecer. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, e nem com os olhos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha a favor daquele que nele espera. Chegou o dia de Bartimeu. Talvez, hoje, esse é o seu dia. Deixa eu olhar a hora aqui. Está jóia o horário. Talvez hoje seja o seu dia. Talvez hoje, Jesus esteja passando para resolver aquela causa que você tem esperado. Hoje eu estou pregando essa palavra aqui de um prisma diferente, né, gente? Não estou falando sobre aquele que fica sentado na beira do caminho. Ele estava à espera daquele momento. E ele usou o que ele tinha. Ele tinha voz. E nós podemos ver aqui que não faltou intensidade em Bartimeu. Dizem que uma pessoa cega, a audição dela é muito aguçada. E ela define tudo pela audição. Nós precisamos, muitas vezes, nós estamos cegos espiritualmente, cegos em algumas áreas e alguns pontos da nossa vida, que Jesus quer operar um milagre para que nós possamos experimentar aquilo que Ele deu, que é a vida abundante. Mas a Bíblia fala que nos últimos tempos muitos teriam coceira nos ouvidos. Muitos. Nós, muitas vezes, queremos ouvir a voz da nossa razão, a voz das nossas emoções. E Jesus está ali, fazendo barulho, um ruído, e nós não sabemos, não paramos para escutar. Eu oro hoje para que o Senhor nos dê sensibilidade nos ouvidos. Sensibilidade nos nossos ouvidos. Porque quando nós desenvolvermos, porque para e pensa, ser cego e escutar pouco é pior ainda, né, gente? Muitas vezes nós escutamos, mas nós não ouvimos. Tem uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, eu posso escutar. Eu estou escutando aqui, um negócio chiando aqui, atrás de mim. Mas eu não estou dando importância para isso. Não estou nem ouvindo. E muitas vezes nós fazemos assim. Não é verdade? A gente vem à igreja, Deus fala, Deus usa o pastor, fala através do louvor, fala através da palavra. E aí a gente sai e esquece, como esse barulhinho aqui, que a hora que eu descer para lá, eu não vou mais lembrar que ele existia. Passou. Ele não vai me incomodar. Quero dizer algo para você, que a sensibilidade nos ouvidos é necessária na vida do crente. É necessária, é uma necessidade. Bartimeu, ele era cego, porém, ele tinha sensibilidade nos ouvidos e ele percebeu Jesus com os ouvidos dele. Com a audição dele, com aquilo que ele tinha. Vamos para o verso 48? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Olha o que aconteceu. Jesus parou.
Você já pensou hoje, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o amado das nações, o Todo-Poderoso parar para ouvir, para dar atenção ao seu clamor? Nós já temos que dobrar os nossos joelhos com essa expectativa. Eu vou orar hoje, mas eu vou orar com tanta intensidade, eu vou clamar com tanta intensidade, porque eu quero parar o mestre, eu quero chamar a atenção do mestre, eu quero atrair o mestre para a minha causa. E aí, queridos, verso 49, Jesus parou e disse, chamai-o. Olha que interessante. Chamai-o. É o que eu falei agora há pouco. Poderia ele falar assim, coitado do Bartimeu, está cego. Eu vou lá até ele. Mendigando, eu vou lá. Ou então eu vou lançar uma palavra daqui mesmo. Ele não, um centurião, quando foi pedir para Jesus ir na casa dele, o que o centurião falou? Ele falou assim, manda apenas uma palavra, e o meu criado será curado. Jesus poderia apenas mandar uma palavra, poderia apenas dar uma ordem e aquela cegueira desaparecer. Mas Jesus queria mudar a condição dele de comodidade. Aquela cura nos olhos tinha algo por detrás. Muitas vezes nós nos acomodamos. Deixa eu falar algo para você. Se for só comigo, só que aconteceu, ou se acontece com você também, quando nós nos convertemos, né, que a gente tem aquele encontro impactante com Jesus, ô fogo, ô maravilha, ô glória, e a gente ouve louvor o dia inteiro, e a gente ora o dia inteiro, e fala de Jesus no trabalho. Gente, eu virei uma sarna. Meus irmãos, eu tenho 8 irmãos, ninguém queria me ver mais. Ninguém, porque o meu assunto era Jesus, 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 ninguém aguentava mais me ouvir. Verdade. Eles faziam um churrasco, não me chamava não, e eu chorava. Porque a gente sempre foi muito unido na família, né? Mas era porque eu queria, pela força e pela violência, fazer eles viverem o que eu estava vivendo. Eles não eram crentes, gente. Hoje, para a glória de Deus, deve ter um que não é, mas o resto tudo é. Mas assim mesmo, a que não é, gente, ela é uma católica daquelas carismáticas, da canela roxa, mais ativa do que muitos crentes. Só que depois os anos vão passando, né? E aí aquela coisa na igreja de levantar a mão na hora do louvor, oh, glória a Deus, aleluia, aquele choro incontido por estar na presença de Deus, isso vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando. Aí no trabalho ninguém mais nem sabe que a gente é crente, né? Na escola, ninguém faz nem ideia. Não é verdade, queridos? Por que vocês ficaram me olhando assim? Deus está falando? Vocês estão ouvindo Deus falar? Eu sei que aí no seu interior você está dizendo assim, como é que Deus sabe disso? Ai, ai. Ok. E aí, olha a ordem. Chamaram o cego, dizendo-lhe, coragem. Primeira coisa, queridos, que nós precisamos ter, depois de um clamor, é coragem para enfrentar aquilo que vem pela frente. Primeira coisa. Sabe por quê? Porque quando Deus resolve responder do céu a sua oração, o seu clamor, geralmente o inferno se levanta, você precisa de coragem. Você precisa de coragem para levantar e permanecer indo até Jesus. Você precisa de coragem para crer
que Ele tem uma porção para você, um milagre para você, e enfrentar, porque Bartimeu, ele estava sentado ali naquele lugar, e ele precisava coragem para levantar e enfrentar a situação. Provavelmente, por detrás daquela cegueira, tinha se apropriado uma preguiça, uma comodidade de ficar sentado ali. Todo mundo já estava acostumado com a condição dele. E se todo mundo já estava acostumado, com certeza ele também. E muitas vezes nós clamamos ao Senhor, queremos o milagre do Senhor, mas nós queremos também ficar na nossa zona de conforto. Confortavelmente, né? Deitados em berço esplêndido. Aquilo que a gente canta tanto no hino nacional, né? Que eu, por mim, essa parte tinha que ser tirada. Eu não consigo ficar deitada. Olha o tamanho da multidão que seguia Jesus. Aí ele recebeu a ordem, coragem. Segundo, levanta-te. Ele está te chamando. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí, você achou lindo essa parte? Ele está te chamando. Quem achou bonito? Glória a Deus. Eu sou o discípulo que foi levar o recado para Bartimeu. Coragem, levanta, Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele te chama pelo nome. Em Isaías, em vários versículos, a partir do capítulo 40, Deus faz questão de enfatizar que Ele nos chama pelo nome. E Ele nos diz, tu és meu. Nós somos propriedade dEle. O nosso nome ecoa da boca dEle. Quando você responde ao chamado, o milagre acontece. Bartimeu respondeu ao chamado. Mas será que nós temos respondido ao chamado de Jesus? Será? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Nós ainda fazemos parte de uma minoria, queridos. Muitos não estão hoje aqui. Não estão dentro de uma igreja. Muitos, hoje, estão completamente fora, estão sentados na beira do caminho. Completamente fora do centro da vontade de Deus. Você está aqui. Você está dentro de uma igreja. Tem um remanescente que Deus tem reservado na terra. E você faz parte desse remanescente. Eu faço parte desse remanescente. Mas nós precisamos entender que o tempo todo Ele nos chama. E a palavra de Deus diz que a atitude de Bartimeu foi, sabe qual? E eu acho isso muito interessante, lançando de sobre si a capa. Sabe o que significava essa capa? O Império Romano era muito organizado. E aí, quando uma pessoa tinha deficiência e ela precisava mendigar, ela recebia uma capa, que era a autorização. É igual hoje, um cego tem um papel dado por uma instituição governamental, dizendo que ele pode entrar em qualquer estabelecimento carregando um cachorro. Então, nessa época, não tinha um papel. Nessa época, nossa, você não sabe de que papel que eu lembrei agora. A pastora Cris trabalhou com um cara, presta atenção nisso. Eu vou falar porque é um negócio assim, a organização, chega um ponto que a gente não, é papel para tudo, que a gente ouve umas coisas que você fala assim, não acredito nisso. Talvez você nunca tenha escutado isso. Mas ela trabalhava com um camarada, que ele tinha um papel, onde autorizava ele soltar as flatulências dele onde ele queria. Os gases dele aonde ele queria. Vocês acreditam nisso? É.
Ele tinha um documento. Quando as pessoas reclamavam, ele tirava aquele papel da carteira e mostrava. Ele tinha uma autorização para liberar os gases, né? Ou seja, ele tinha autorização para soltar preso toda hora. Entende? Só que a capa, naquele tempo, era a autorização que ele tinha para ficar naquele lugar mendigando. E atrás da capa estava escrito quem ele era: cego, mendigo, filho de Timeu. Ou seja, aquela capa, por muitos anos, foi a coisa mais importante que Bartimeu tinha. Aquilo era essencial para ele. Aquilo era o ganha-pão, aquilo era o que garantia ele ter aquele lugar, aquilo era o que fazia ele, era olhado com desprezo, mas porém todo mundo sabia que ele era autorizado a ficar ali. Mas quando ele, olha só, ele percebe Jesus com a sua audição, ele clama para que Jesus tenha compaixão dele. Porque quando ele percebeu com a sua audição, ele já vinha ouvindo falar que Jesus era o Senhor dos milagres. E naquele dia Jesus passava ali. E aí ele entra nesse processo todinho. Clama, intensifica o seu clamor, ouve o recado, levanta-te, coragem, levanta-te. Ele te chama, e a Bíblia diz que ele se levantou de um salto, e ele pegou a capa e jogou. Por que será que a palavra de Deus ressalta esse detalhe? Porque esse detalhe é importante para nós. Muitas vezes nós nos envolvemos em coisas até necessárias, porque aquela capa que envolvia ele era necessária. Ela era necessária para ele. Mas nós ficamos ali e nós não queremos abrir mão daquilo de jeito nenhum. Ficamos em condição miserável, em condição de mendigância espiritual, porque nós não queremos abrir mão, muitas vezes, do nosso temperamento, da nossa natureza, do nosso jeitinho de ser. Não é verdade, queridos? Nós temos dificuldade. E muitas vezes, o nosso jeitinho de ser gera em nós uma cegueira. Bartimeu não nasceu cego. Vamos ver? Ele não nasceu cego. Quando Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Ele diz assim, que eu volte a enxergar. Outras versões diz que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Muitos de nós hoje não vemos mais Jesus como nós víamos no passado. Muitos de nós hoje não temos a coragem de declarar. No fundo, nós não temos a convicção de que Jesus fez no passado, Ele faz hoje. Ele faz. Ele é Deus. Ele é Deus acima das nossas debilidades. Ele é Deus acima dos nossos pecados. Ele é Deus acima das nossas falhas. Ele é Deus acima de montes. Ele é Deus acima de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus. E muitas vezes, nós rebaixamos o poder dele ao tamanho da nossa fé. Nós limitamos o poder de Deus. Mas isso vai impedi-lo de agir? Uma hora ele vai agir. Nós só vamos demorar mais para receber aquele milagre que está preparadinho, prontinho lá, para mim e para você. Posso ouvir um amém? Prontinho, prontinho, prontinho. Então ele lançou de si a capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se para onde? Qual foi a direção que ele tomou?
dirigiu-se para Jesus. Olha a direção que aquele homem tomou. Ele não queria saber se Jesus estava no sentido da casa dele, ou que sentido que estava. A Bíblia diz que ele se levantou. Ele tirou dele o que era muito importante para ele. O que ele valorizava, porque realmente tinha valor para ele. Ele jogou. E ele caminhou em direção a Jesus. Ele caminhou em direção ao plano, ao projeto, à vontade, aquilo que Jesus poderia fazer por ele e iria fazer por ele. E foi nessa caminhada que ele chega a Jesus. E Jesus o que diz para ele? O que você quer que eu te faça? Né? Aquele pastor Cláudio Duarte é muito engraçado, e outro dia ele falou assim: gente, vocês falam mal de mim, que eu sou engraçado, que eu faço graça de tudo. Jesus também era muito engraçado. Né? Ele faz uma coisa assim. Aí ele falou assim, pensa, o cego chega até Jesus, Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Ele falou, se fosse um ignorante qualquer, dizer, eu quero preciso de um cão-guia. Jesus sabia que ele era cego. Mas por que Jesus pergunta para ele? Porque é necessário nós reconhecermos. É necessário. Jesus espera ele abrir a boca e dizer assim, que eu volte a ver, que eu volte a enxergar. Você ainda enxerga os milagres de Jesus? Você crê que Ele pode, e Ele vai operar esse milagre? Você quer nisso? Fique de pé. Nós vamos orar hoje. Hoje nós vamos clamar.